Aqui, aí estamos. Ô, meu irmão Fernando, você pegou e mandou um áudio, né? Bem bonito. Obrigado por esse áudio. E agora a gente vai estudar aqui, segundo a palavra do nosso Pai, aquilo que você falou, né? Você disse que seu filho Leonardo, né, te fez uma pergunta, você não lembra da pergunta, mas você lembra da resposta, né? E você falou, né, que ele tinha 5 dedos na mão e se tirasse algum dedo não ia fazer falta aquele dedo, né? E ele falou, não, papai, faz muita falta aquele dedo, né? E aí quando eu escutei essa mensagem sua, né, me veio um discernimento para poder transmitir a você através da palavra do nosso Pai, né? E nós estamos aqui para poder instruir. Depois você senta aí na sua casa com a sua esposa e leia a respeito disso que eu vou falar aqui para você, né? Você falou de 1 Coríntios, né? Acho que era 13, né? 12, né? 1 Coríntios 12, né? 1 Coríntios 12, qual? 12 7 no meu aqui, né? Uhum. Que fala dos dons, né? De que Deus distribuiu para cada um os dons, né? Aí aqui fala, né? O 12 7. Cada um recebe o dom de manifestar o Espírito para a utilidade de todos. A um o Espírito dá a palavra de sabedoria, a outro a palavra de ciência. Segundo o mesmo Espírito, a outro o Espírito dá a fé. A outro ainda o único e mesmo Espírito concede o dom das curas. A outro o poder de fazer milagres. A outro a profecia. A outro o discernimento. A outro dá o dom de falar em línguas, a outro ainda o dom de interpretar. Mas é o único e mesmo Espírito que realiza tudo isso, distribuindo seus dons a cada um, conforme ele quer. De fato, o corpo é um só, mas tem muitos membros. E, no entanto, apesar de serem muitos, todos os membros do corpo formam um só. Assim acontece também com Cristo, pois todos fomos batizados num só Espírito para sermos um só corpo, quer sejamos judeus ou gregos, quer escravos ou livres, e todos bebemos de um só Espírito. Foi essa palavra aqui que você usou, né? Um pouco mais para baixo ele fala, né? O corpo não é feito de um só membro, mas de muitos. Se o pé diz, eu não sou mão, logo não pertenço ao corpo, nem por isso deixa de fazer parte do corpo. E se o ouvido diz, eu não sou olho, logo não pertenço ao corpo, nem por isso deixa de fazer parte do corpo. Se o corpo inteiro fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo ele fosse ouvido, onde estaria o olfato? Deus é quem dispôs cada um dos membros no corpo, segundo a sua vontade. Se o conjunto fosse um só membro, onde estaria o corpo? Há, portanto, muitos membros, mas um só corpo. O olho não pode dizer à mão, não preciso de você. E a cabeça não pode dizer aos pés, não preciso de você. Então, aqui você falou do Coríntios, né? Essa palavra que eu li. Agora eu vou no Coríntios, 1 Coríntios 2 9, né? Não, Efésios. Efésios 4. Efésios 4. Aí você falou do corpo, né? 2. Efésios 4:11, desculpa. 4:11. Está escrito assim: foi ele quem estabeleceu alguns como apóstolos, outros como profetas, outros como evangelistas e outros como pastores e mestres. Assim ele preparou os cristãos para o trabalho do ministério que constrói o corpo de Cristo. A meta é que todos juntos nos encontremos unidos na mesma fé e no conhecimento do Filho de Deus, para chegarmos a ser o homem perfeito. E na maturidade do seu desenvolvimento é a plenitude de Cristo. Então já não seremos crianças jogados pelas ondas e levados para cá e para lá por qualquer vento de doutrina, preso pelas artimanhas do homem e pela astúcia com que eles nos induzem ao erro. Ao contrário, vivendo o amor autêntico, cresceremos sobre todos os aspectos em direção a Cristo, que é a cabeça. Ele organiza e dá coesão
ao corpo inteiro, através de uma rede de articulações, que são os membros, cada um com sua atividade própria, para que o corpo cresça e construa a si próprio no amor. Aí continua, Efésios 4,17. Portanto, em nome do Senhor, digo e recomendo a vocês, não vivam como os pagãos, cuja mente é vazia. A inteligência deles se tornou cega, e eles vivem muito longe da vida de Deus, porque o endurecimento do coração deles é os que mantém na ignorância. Eles perderam a sensibilidade e se deixaram levar pela libertinagem, entregando-se com avidez a todo tipo de imoralidade. Não foi assim que vocês aprenderam a conhecer a Cristo. Aí aqui ele faz um adendo que nem você fala, meu irmão. Se é que de fato vocês lhe deram ouvidos, e se foram mesmos instruídos segundo a verdade que há em Jesus. Vocês devem deixar de viver como viviam antes, como o homem velho que se corrompem com paixões enganadoras. É preciso que vocês se renovem pela transformação espiritual da inteligência e se revistam do homem novo, criado segundo Deus, na justiça e na santidade que vem da verdade. O que ele está falando aqui, meu irmão? Ele está falando assim: é preciso que você se transforme pela transformação espiritual da inteligência. Ele está falando para você ter uma mudança de mentalidade, uma metanoia. Aqui fala assim: vos renoveis no espírito da vossa mente. Exatamente. Mas voltando lá em cima, né? Lá no 13, tá falando no 12, para o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus. Exatamente. A homem perfeito, à medida da estatura, da plenitude de Cristo, né? Aí é ser maduro, né? Maduro na fé. E a gente tem que estar unido na mesma fé. Não significa que estar unido na mesma fé tem que ser na mesma instituição ou né, Exatamente. na instituição lá na igreja, né? Exatamente. Mas você pode estar unido na mesma fé, sabendo que conhece o Filho de Deus, conhece a Jesus Cristo, e você vai se tornar mais maduro para que nenhum vento de doutrina te engane mais, né? Para que não sejamos mais crianças atiradas para lá e para cá, e carregadas por todo o vento de doutrina, pela artimanha e astúcia dos homens que ficam à espreita para enganar. Aí lá embaixo no 18, né? Tá falando aqueles que são separados da vida de Deus, que são, né, os gentios, os pagões aí na Bíblia do Marcelo, eles são separados da vida de Deus pela ignorância que há neles, há um entendimento obscuro, né? Esses sim estão fora do corpo. Por quê? Porque eles não conhecem a Jesus Cristo. Não tem como você fazer parte de um corpo se você não conhece a Jesus. Por quê? Porque a gente tem que estar ligado ao cabeça, né? Às vezes a gente tá dentro de um corpo, mas o corpo não tem a cabeça. Então você tá morto. Você não tá vivo, né? É o que eu ia dizer, né? Completando o que a Deise está falando, é o que eu ia dizer, né? Você deu o exemplo da mão, né? A mão tem 5 dedos. Se você perdesse um dedo, não faria falta, né? Mas eu digo para você, o corpo, né? A gente pode viver sem um dedo. A gente pode viver sem uma mão, a gente pode viver sem um braço, né? A gente talvez possa viver sem uma perna ou sem as 2 pernas, né? Mas ninguém consegue viver sem a cabeça. Eu nunca vi um corpo andando sem a cabeça, né? O corpo anda e não tem a cabeça. Então é a mesma coisa, meu irmão. Muitos estão nessa vida, né? Dizendo, Senhor, Senhor, profetizei em seu nome, fazendo muitas coisas, mas eles não estão mais ligados à cabeça, que é Cristo. Então, quando você me disse esse exemplo dos dedos, né? E eu tive o discernimento no Espírito, por isso que o Senhor pediu para eu buscar na palavra. Aqui está escrito isso daí mesmo, né? Que todos estão juntos, unidos num só Espírito, né? E
para que se tornem o homem perfeito, né? Para conhecer a Cristo, né? Só que tem muitos que estão dentro da igreja que não estão ligados à cabeça. Não Então estão eles, ligadas a Cristo, né? exatamente, não estão ligados a Cristo, entendeu? Esses Então daí estão mortos, estão né? mortos, entende? Então estão mortos como? Espiritualmente. Então é, é, o corpo pode viver sem o braço, sem a perna, mas não pode viver sem a cabeça, entende? Então é nesse aspecto que o Senhor nos levantou, né? Que o Senhor nos despertou, que Ele nos ressuscitou Hum. diante dos mortos. Tem 2000 anos, mais de 2000 anos que estão aí pregando Cristo, né? Falando de Jesus, fazendo a obra, levando o evangelho para todos os lugares, falando da salvação. Mas Jesus Cristo, ele falou, que nem eu te disse, né? Tá lá no livro de Mateus, no livro de Marcos, né? Quando Uhum. você Antes de você pular aí para falar do outro livro, pode deixa, falar. deixa eu ler esse pedacinho aqui, que esse pedacinho é importante. Ainda em Efésios 4, né? Portanto, eu, o preso do Senhor, rogo-vos que andeis como é digno da vocação com que foste chamado, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, como também fostes chamados em uma só esperança da vossa vocação. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos. Mas a Hum, cada um de nós a graça foi dada segundo a medida do dom de Cristo, né? Então assim, mesmo que a gente fale, a gente não está ligado, né? Não somos membros de uma instituição, mas a gente tem um só Espírito, então não tem como eu não estar ligado a Jesus Cristo, sendo que a gente foi levantado, acordado, né? E o Espírito Santo de Deus habita na gente. Então a gente é um só corpo, um só Espírito. Um só Senhor existe, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Uma só fé, um só batismo. Um só batismo aonde? O batismo espiritual, né? exatamente, exatamente. Então, então o que você deu o exemplo do, dos dedos da mão, né? A mesma coisa está escrito aqui na Bíblia. Se não tiver ligado ao cabeça que é Cristo, os outros membros estão mortos, entendeu? Então hoje o que, que acontece? É isso que eu expliquei para você, né? Eu gostei desse exemplo que você deu, né? Foi maravilhoso, bem interativo, né? Mas o que acontece hoje? Muitos estão mortos espiritualmente. Você vê igrejas cheias de gente vazia. Vazia do quê? Não tem Cristo dentro dela. Não tem o azeite da, da parábola das virgens lá para poder. Não eram 10 virgens? 10 virgens. 5 tinha o azeite na candeia e 5 tinha sobressalente. As outras 5 também eram virgem, mas não tinha o azeite, É igual né? aquela passagem que fala, né? Que Jesus fala, cuidado com o fermento dos fariseus, né? Às vezes a gente está se alimentando do pão de Deus, né? Do pão da vida, que é Jesus Cristo. Jesus, eu sou o pão da vida. Mas muitas vezes, se aquele pão estiver sendo muito fermentado, igual, né, com os fariseus, vai Vai, levedar a massa. vai levedar a massa e a Aí você massa não vai comer aquele pão, né, que é o que verdadeiro, é o verdadeiro, o que é o pão verdadeiro da pão, que vida, é o né? Você não pão vai da comer vida. aquele pão. Então você É. fica a vida inteira sendo alimentado por um pão com muito fermento, né? Com muita Exata, levedura, né? E Jesus exatamente. já Glória a falava lá Deus. atrás, né? Glória a Deus. Cuidado com o fermento dos fariseus. O que ele quis dizer com isso, né? Os fariseus tinham na mão a sabedoria, né, de poder ensinar o que estava na A lei palavra, é, mas eles colocavam o fermento deles em prol do bem deles, né? E exatamente. acabava levedando a Amém. massa, né? O Glória a pão. Deus. É exatamente isso. E isso acontece nos dias de hoje, né? Tá até hoje acontecendo a mesma coisa, né? Ah, tá até hoje. Isso aí foi, né, Jesus alertando a gente e pra gente tomar cuidado, né? Ele Exatamente. veio nos ensinar.
Uma coisa legal é quando você pega o Novo Testamento, você vai ler só o que Jesus falou, e aí você abre os olhos de uma maneira diferente, né? Que você fala, caramba, Jesus batia tanto na religião, por quê, né? Por que Aí será? até hoje a gente vai estudando, 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 vendo mais, a gente fala, caramba, né? Que Jesus estava certo e até hoje acontece a mesma A coisa. mesma coisa. Então, antes de falar do. Vou ler aqui o 1 Coríntios 2, 2. Cadê o pequeno aqui? 2,6. Põe 1 Coríntios 2,6. Na realidade, é aos maduros na fé que falamos de uma sabedoria que não foi dada por este mundo, nem pelas autoridades passageiras deste mundo. Ensinamos uma coisa misteriosa e escondida, a sabedoria de Deus, aquela que ele projetou desde o princípio do mundo para nos levar à sua glória. Nenhuma autoridade do mundo conheceu tal sabedoria, pois se a tivessem conhecido, não teriam crucificado o Senhor da glória. Mas como diz a Escritura, o que os olhos não viram, os ouvidos não ouviram, e o coração do homem não percebeu. Foi isso que Deus preparou para aqueles que o amam. Deus, porém, o revelou a nós pelo Espírito, pois o Espírito sonda todas as coisas, até mesmo as profundidades de Deus. Quem conhece a fundo a vida íntima do homem? É o espírito do homem que está dentro dele. Da mesma forma, só o Espírito de Deus conhece o que está em Deus. Quanto a nós, não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que vem de Deus, para conhecermos os dons da graça de Deus. Para falar desses dons, não usamos a linguagem ensinada pela sabedoria humana, mas a linguagem que o Espírito ensina, falando de realidades espirituais, em termos espirituais. Fechado em si mesmo, o homem não aceita o que vem do Espírito de Deus. É uma loucura para ele e não pode compreender, porque são coisas que devem ser avaliadas espiritualmente. Ao contrário, o homem espiritual julga a respeito de tudo e por ninguém é julgado. Pois quem conhece o pensamento do Senhor para lhe dar lições? Nós, porém, temos o pensamento de Cristo. Então, o que o Paulo está dizendo aqui na carta aos Coríntios 2,6 começa, eu li até o final, Ensinamentos né? através do Espírito O Santo. ensinamento através do Espírito Santo de Deus. Ele não está falando que nenhuma sabedoria que veio do homem, né? Mas sim veio do Espírito Santo de Deus. E quando você pega isso que o apóstolo Paulo fala, né? Ele fala isso praticamente a quase todas as cartas, né? Aos Gálatas, ele fala a mesma coisa, né? Ele fala, eu, apóstolo de Jesus, não da parte de homens, né? Aqui. Paulo, apóstolo não da parte de homens, nem por meio de nenhum homem, mas da parte de Jesus Cristo e de Deus Pai, que o ressuscitou dos mortos, né? Então ele fala isso no capítulo 1:15, ele fala: Deus, porém, me escolheu antes de eu nascer e me chamou por sua graça, quando ele resolveu revelar em mim o seu filho, para que eu o anunciasse entre os pagãos. Não consultei a ninguém, nem subi a Jerusalém para me encontrar com aqueles que eram apóstolos antes de mim. Pelo contrário, fui para a Arábia e depois voltei para Damasco. 3 anos mais tarde, fui a Jerusalém para conhecer Pedro e fiquei com ele 15 dias. Então, quem é que nos dá essa autonomia? Quem é que nos dá a revelação? O Espírito Santo de Deus que nos dá. A gente se alimentando todos os dias de quem? Do pão da vida. Pão nosso que estás no céu. Nos dá todo dia, o pão nosso de cada dia. É o quê? É Jesus Cristo. Então a gente se alimenta do pão da vida e quando você vai falar com algum irmão, você está cheio do pão da vida para dar para ele. Por isso que Jesus falou para o Satanás: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que vem da boca de Deus. Então, quando você se alimenta do pão da vida todo dia, o que você vai ter para falar? O pão da vida. Todo dia. Jesus disse para a mulher samaritana: você está aí pegando água no poço, mas eu tenho uma água que se você tomar dela, você nunca mais vai ter sede. Ela falou, então me dá dessa água. Quem beber de mim nunca mais terá sede. Quem comer de mim nunca mais terá fome.
foi isso que Jesus prometeu, e é o que a gente tem que viver a nossa vida, a nossa passagem aqui na Terra todos os dias. Se alimenta do pão da vida, aí você vai estar cheio do pão da vida, aí você vai alimentar outro irmão, você vai congregar com outro irmão. É isso que ele disse, né? Quem não nascer de novo não pode ver o reino dos céus, né? Jesus não estava pregando sobre salvação, porque a salvação ele fez para nós na cruz. Quando você vai no livro de Colossenses, vamos pegar aqui o livro de Colossenses, que é bem lindo, né? Colossenses. Filipenses, Colossenses. Colossenses 2, vamos aqui. 2, 9. Colossenses 2, 9. Depois de Filipenses, depois de Efésios. Aqui, mais para cá. Depois de Coríntios, Gálatas, Colossenses 2:9. 2:9. Está escrito assim: é em Cristo que habita em forma corporal toda a plenitude da divindade. Em Cristo vocês têm tudo de modo pleno. Ele é a cabeça de todo o principado e de toda autoridade. Em Cristo vocês foram circuncidados com uma circuncisão não feita por mãos humanas, mas com a circuncisão de Cristo, a qual consiste em despojar-se do corpo carnal. Com ele vocês foram sepultados no batismo, e nele vocês foram também ressuscitados mediante a fé no poder de Deus, que ressuscitou Cristo dos mortos. Vocês estavam mortos por causa das faltas e da incircuncisão na carne, mas Deus concedeu a vocês a vida juntamente com Cristo. Olha o que ele escreve aqui. Ele perdoou todas as nossas faltas, anulou o título de dívida que havia contra nós, deixando de lado as exigências legais, fez o título desaparecer, pregando na cruz. Destituiu os principados e autoridades, oferecendo-os em espetáculo público, após triunfar sobre eles por meio de Cristo. Então, o que ele está falando aqui? Jesus já pagou a nossa dívida, ele já morreu pelo pecado de todos nós, né? Então, não é sobre salvação, é sobre reino. Porque se fosse sobre salvação, Deus já podia levar nós. Eu estou salvo já, amanhã Deus vai e me leva de volta, porque eu já estou salvo. Não é sobre salvação, é sobre reino. Então, esse estudo maravilhoso que nós estamos fazendo aqui é exatamente isso, para falar do corpo de Cristo e sobre o reino de Deus. Quando o Senhor coloca a parábola do banquete, quando ele coloca a parábola do banquete, ele fala o quê? Ele fala que tem um homem, né, está convidando as pessoas para virem se sentar à mesa do banquete, né? E aí um dá desculpa, um fala que comprou 5 juntas de boi, aí eu não posso ir. O outro fala que casou, eu não posso ir. O outro fala que comprou um terreno, eu não posso ir. E aí ele fala, saia pelos campos e valados e traga todo mundo para esse banquete. Qual que é o banquete? O banquete é do reino. Tem a outra parábola, que é a parábola do casamento. Ele fala a mesma coisa. Um homem ia realizar um casamento e as pessoas dão as desculpas, a mesma coisa. Hoje eu não posso ir porque eu tenho fazeres para concluir. E aí dá a mesma desculpa. Ele fala, vai buscar todo mundo, que eu quero que a casa esteja cheia. Até tem um lá que está dentro dessa festa e ele fala, o que você está fazendo aqui? O homem está com a roupa lá, com as vestes, mas ele fala, você não está com as vestes que deveria ser, né? Então joga ele para o lado de fora, amarra os braços e as pernas dele e joga ele para o lado de fora, que é onde vai ter choro e ranger de dentes. Além de você ser salvo pelo Senhor, você tem que trocar suas vestes, mas não é a veste da roupa de fora. Jesus disse para os fariseus, vocês limpam o prato e o copo por fora, mas dentro de vocês estão cheios de corrupção, cheios de maldade, cheios de injustiça. É trocar as vestes espirituais para você poder andar com Jesus. Lá no Apocalipse não está escrito isso, que ao vencedor ele dará o direito de sentar-se com ele à mesa, né? Mas ele fala, tem que trocar as vestes. Aqui, está escrito aqui, Apocalipse 3, né? Preste muita atenção para não deixar morrer o resto que ainda está vivo, pois acho que a sua conduta não é perfeita diante do meu Deus.
Lembre-se de como você recebeu e ouviu. Pratique e se converta. Se você não vigiar, eu venho como ladrão. E você vai se surpreender, porque não sabe a hora. Sei que aí em Sardes existe algumas pessoas que não sujaram a roupa. Essas vão andar comigo, vestidas de branco, pois são pessoas dignas. O vencedor vestirá a roupa branca, e o nome dele não será apagado do livro da vida. Faço questão de dizer o nome dele diante do meu Pai e dos seus anjos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então, quando ele fala de veste, não é a nossa roupa exterior, é as nossas vestes interior, né? Ele falou isso daí para Sardes, né? E quando ele fala para Laodiceia, no 3,14, ele fala: Escreva ao anjo da igreja de Laodiceia. Assim diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço sua conduta. Você não é frio nem quente. Quem dera que fosse frio ou quente, porque é morno, nem frio nem quente. Estou para vomitar você da minha boca. Você diz: Sou rico, e agora que sou rico não preciso de mais nada. Pois então escute. Você é infeliz, miserável, pobre, cego e nu, e nem sabe disso. Quer um conselho? Quer mesmo ficar rico? Então compre o meu ouro, ouro puro, derretido no fogo. Quer se vestir bem? Compre minhas roupas brancas para cobrir a vergonha da sua nudez. Está querendo enxergar? Pois eu tenho o colírio para os seus olhos. Quanto a mim, repreendo e educo todos aqueles que amo. Portanto, seja fervoroso e mude de vida. Olha o que está falando aqui. Já estou chegando e batendo a porta. Quem ouvir minha voz e abrir a porta, eu entro em sua casa e janto com ele, e ele comigo. Ao vencedor darei um prêmio. Vai sentar-se comigo no meu trono, como também eu venci. Estou sentado com meu Pai no trono dele. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Aqui ele está falando, ó que lindo. Quem ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entro em sua casa e janto com ele, e ele comigo. Você vê que aqui ele fala quem abrir a porta, né? Aí, quando a gente vai aqui em Lucas, olha como é lindo as escrituras. Quando a gente vai em Lucas, que ele fala. Quer ver? Aqui. Lucas 11. Lucas 11. Vamos a partir do 9. Lucas 11, 9. O Senhor falou aqui em Apocalipse, né? Quem ouvir minha voz e abrir a porta, eu entro em sua casa e janto com ele, e ele comigo. Aqui. Aí ele falou aqui, Lucas 11, 9, né? Ele fala, portanto eu lhes digo, peçam e lhes será dado, procurem e encontrarão, batam e abrirão a porta para vocês. Olha uma correlação aqui. Aí ele fala, pois todo aquele que pede, recebe. Quem procura, acha. E quem bate, a porta será aberta. Será que alguém de vocês que é pai, se o filho lhe pede um peixe, em lugar do peixe lhe dá uma cobra? Ou ainda, se pede um ovo, será que vai lhe dar um escorpião? Se vocês que são maus sabem dar coisas boas aos filhos, quanto mais o Pai do céu, ele dará o Espírito Santo àqueles que o pedirem. Olha como é linda a Escritura. Aí tem uma relação. Ele falou aqui no Apocalipse que quem escutar a voz dele, ele vai bater e vai abrir a porta, né? Aqui. Aí a gente vai lá no João 10. Vamos lá no João 10. João 10. Olha que lindo. João 10 ele fala assim: Eu garanto a vocês, aquele que não entra pela porta no curral das ovelhas, mas sobe por outro lugar, é ladrão e assaltante. Mas aquele que entra pela porta é o pastor das ovelhas. O porteiro abre a porta para ele, e as ovelhas ouvem a sua voz. Ele chama cada uma de suas ovelhas pelo nome e as conduz para fora. Depois de fazer sair todas as ovelhas, ele caminha na frente delas, e as ovelhas o seguem, porque conhecem a sua voz. Elas nunca vão seguir um estranho, ao contrário, vão fugir dele, porque elas não conhecem a voz dos estranhos. Jesus contou-lhes essa parábola, mas eles não entenderam o que Jesus queria dizer. Jesus continuou dizendo: Eu garanto a vocês, eu sou a porta das ovelhas.
Todos os que vieram antes de mim são ladrões e assaltantes, mas as ovelhas não ouviram. Eu sou a porta, quem entra por mim será salvo. Entrará e sairá e encontrará pastagem. O ladrão só vem para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Eu sou o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. Olha como tem uma ligação aqui. Deixar Jesus te conduzir, né? Exatamente, lá no Apocalipse ele fala: quem ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entro em sua casa e janto com ele e ele comigo. Aqui no João 10 ele fala: eu sou a porta. E lá no Lucas 11 ele fala a mesma coisa: aquele que bater, né, aquele que procurar, vai encontrar o que eu estou falando, porque quem bater e abrir a porta, eu sento e janto com ele, ceio com ele todos os dias. É isso que ele está falando. Então, a gente tem que viver a nossa vida segundo a palavra de Deus. Esse é o manual da nossa vida. O pão da vida, né? Congregar é isso que o Espírito Santo de Deus tem nos ensinado, a mim, a Deise, tão grandemente. A gente congrega todos os dias. Hoje a gente é um homem, uma mulher maduro em Cristo por causa do quê? Ao longo desses anos, dessa caminhada, a gente tem todos os dias nos alimentado de quem? Do pão da vida. Bebido o quê? Essa fonte de água cristalina, que ela vai te limpando o seu interior. Ela vai te santificando a cada dia. Então, é maravilhoso o evangelho do nosso Senhor, eu fico muito grato, né? Eu e a Deise, a gente comenta todos os dias, né, da gente estar nessa caminhada com Jesus, né? E é muito grato de poder buscar os irmãos, levar a palavra do Senhor e ensinar tudo isso que a gente tem vivido, né? Eu ensino aquilo que eu vivo, eu não falo do que alguém me ensinou, de que algum pastor, de que algum irmão ensinou, não, eu vivo isso. O Espírito Santo de Deus todos os dias nos ensina, a mim e a Deise. Então, é por isso que ele conduz, é por isso que ele é o nosso Senhor. Ele conduz as nossas vidas todos os dias. E ele vai nos pegar pela mão, ele não falou que ele vai na frente e a ovelha vai atrás. E nós estamos ali, caminhando com o Senhor todos os dias. Quanto mais você caminha com ele, olha como o evangelho é lindo. O evangelho é maravilhoso. Aqui no livro de João também, no livro de João, aqui, ó, no livro de João 15, aqui. No livro de João 15, o Senhor fala assim, 15 o né? quê? Não, 15, vou ler a partir do 15. 15. Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Todo ramo que não dá fruto em mim, o pai corta. Os ramos que dão frutos, ele os poda para que deem mais frutos ainda. Vocês já estão limpos por causa da palavra que eu lhes falei. Fiquem unidos a mim e eu ficarei unidos a vocês. O ramo que não fica unido à videira não pode dar fruto. Vocês também não poderão dar fruto se não ficarem unidos a mim. Eu sou a videira, e vocês são os ramos. Quem fica unido a mim e eu a ele dará muito fruto, porque sem mim vocês não podem fazer nada. Quem não fica unido a mim será jogado fora como um ramo e secará. Esses ramos são ajuntados, jogados no fogo e queimados. Se vocês ficam unidos a mim e minhas palavras permanecem em vocês, peçam o que quiserem e será concedido a vocês. A glória de meu Pai se manifesta quando vocês dão muitos frutos e se tornam meus discípulos. Assim como meu Pai me amou, eu também amei vocês. Permaneçam no meu amor. Se vocês obedecem aos meus mandamentos, permanecerão no meu amor, assim como eu obedeci aos mandamentos do meu Pai e permaneço no seu amor. Eu disse isso a vocês para que a minha alegria esteja em vocês e a alegria de vocês seja completa. O meu mandamento é este: amem-se uns aos outros, assim como eu amei vocês. Não existe amor maior do que dar a vida pelos amigos. Vocês são meus amigos se fizerem o que estou mandando. Eu já não chamo vocês de empregados, pois o empregado não sabe o que o seu patrão faz. Eu chamo vocês de amigos, porque eu comuniquei a vocês tudo o que ouvi do meu Pai. Não foram vocês que me escolheram, mas fui eu que escolhi vocês.
Eu os destinei para ir e dar frutos, e para que o fruto de vocês permaneça. O Pai dará a vocês qualquer coisa que vocês pedirem em meu nome. O que eu mando é isto: amem-se uns aos outros. Glória a Deus, Senhor. Obrigado pela sua palavra, Pai. Hum. Obrigado, Senhor. Então é isso, é maravilhoso viver a palavra do Senhor, é o que ele está falando aqui. Certa vez também ele estava passando e os discípulos, ele foi até uma figueira e a figueira estava cheia de folhas, né, folhas bonitas e tal. E o Senhor foi lá para comer o fruto daquela figueira, né? E não tinha fruto, só que ela mostrava que ela já estava pronta, né? E o Senhor falou para a figueira Tinha folhas. que ela seque, né, essa figueira. E no mesmo tempo ela secou. Por quê? Porque ela tinha folha, mas ela mostrava que ela já estava no ponto de ter fruto, né? Assim são muitos irmãos que estão aí ao longo das vidas todas mostrando as folhas verdes, né, da figueira, só que não estão ligados na verdadeira videira. O ramo tem que estar ligado é na videira, né? Não tá parecendo que tá florindo, que tá, mas se não tiver ligado na videira, o pai corta esse ramo. Então, é exatamente isso, né? Tem muitos irmãos que estão aí mostrando as folhas verdes e tudo, só que não estão ligados na videira. São corpo, mas não estão ligados no cabeça. Então, glória a Deus por essa palavra, né? Muito obrigado. Quer falar mais alguma coisa aí? Não, você já falou tudo. Amém. Glória a Deus. Obrigado, Senhor. Obrigado pela tua palavra, Senhor. Que a tua graça e a tua paz alcance cada um dos nossos irmãos. Que o Senhor conceda sabedoria a todos eles, Pai, que irão receber esse vídeo. Que com a sabedoria que vem do alto, Pai, que os olhos e os ouvidos espirituais deles sejam abertos, Pai. Amém. Que o Senhor conceda discernimento, entendimento e compreensão, Senhor, para que eles possam ler a sua palavra e a sua verdade possa ser revelada dentro de cada um deles, Pai. Obrigado, Espírito Santo de Deus, por ministrar esse estudo conosco, por fazer essa viagem nas tuas escrituras, meu Pai. E Sim, desde o Jesus. Apocalipse até o Evangelho de Mateus, Primeira de Coríntios, Efésios. Muito obrigado, Senhor. Obrigada, Pai. Obrigado, Senhor, por nos ensinar tão grandemente, Senhor, por ouvir a tua voz, meu Pai. O Senhor nos disseste que as minhas ovelhas ouvirão a minha voz. Que os nossos irmãos também sejam agraciados e que ouçam a sua voz, Pai. Que todas as cadeias, todas as correntes sejam quebradas, meu Senhor. Que eles possam levar a boa notícia do seu evangelho e curar todos os corações feridos que ao longo desses anos todos de suas vidas estão aprisionados em suas amarguras, em seus constrangimentos, em seus medos, que os nossos irmãos sejam libertadores também, Pai, do nosso povo. Em nome de Jesus Em Cristo, nome nós de te clamamos, Senhor. Jesus, que Jesus possa ser a luz na nossa vida, que possa iluminar a nossa mente, a nossa alma, para que a Amém. gente possa ter um entendimento, para que ilumine o Obrigado, entendimento e que a gente possa ler as Escrituras, ler a palavra de glória a Deus. Deus, que a palavra de Deus é o nosso alimento e que os nossos olhos possam ser abertos, Senhor, a cada dia mais. Amém. Em teu nome oramos, Jesus. Amém. Amém. Amém, Senhor. Louvado seja Deus. Para todos sempre seja Glória a Deus. Deus. Obrigado, Senhor. Pode dar tchau. Tchau.